Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Atleticast, mais um pós-jogo. Dessa vez vai ser complicado fazer, eu vou tentar me conter muito para falar sobre a partida de hoje. Mallorca contra Atlético pela 20ª rodada de La Liga 25-26. O jogo foi 3-2 para a equipe de Palma, onde tivemos no mínimo várias decisões questionáveis da arbitragem, para não falar outra coisa, né? Vou tentar me conter o máximo possível, mas não garanto muito. Enfim, a partida foi no estádio de São Moá, que é a casa do Mallorca, ao 12h15, transmitido pela ESPN Brasil, né? E nós tivemos no comando de arbitragem, né? José Luis Guzmán Mancilla, que foi subido de patamar nessa temporada, ou seja, primeira edição de La Liga que ele vem apitando. E já se mostrou um péssimo, péssimo árbitro de futebol. Merece, no mínimo, um congelamento, passar um ano sem apitar, sem nada, porque eu não. Primeiro, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque o cara é trabalhador e tal, só que ele é incapaz de seguir as normas do futebol. Ele é incapaz de fazer o papel que ele tem que fazer. Então, no mínimo, ele precisa ficar um tempo aí de. Um tempo congelado, um tempo como sub, não pode ser principal, pra não atrapalhar o espetáculo de qualquer outro time que estiver jogando, porque ele é prejudicial à liga, aos jogos que ele apita, não só a um clube. Mas enfim, vamos começar a falar mais sobre o jogo em si. A gente foi pro jogo com Unai Simon no gol, Jesus Arezzo, Yuri nas laterais, Paredes e Vivian como os dois zagueiros. Os dois volantes foram Haure e Galaxy, Berenguer na direita, Williams, Nico Williams na direita, Guruceta de centroavante e Unai Gomes como meia atacante. No primeiro tempo, logo aos 4 minutos, Muriqi já faz o primeiro gol do Mallorca. Não tinha tido muita coisa até o momento, mas numa falha de marcação bizarra do Arezzo, que ele deixou o corredor extremamente livre para Sejidar, que é um ótimo jogador, passar sozinho, e onde tinha 3 jogadores do Mallorca contra o Yuri. Yuri ainda quase conseguiu bloquear o chute. A bola foi para Muriqi, que fez o primeiro. Mas o Atlético conseguiu empatar o jogo logo, aos 7 minutos. O Gorka faz um pivô perfeito depois de um passe do Galaxy, fora da área, muito fora da área até. E ele avista o Unai Gomes passando da direita para a esquerda e faz o passe em profundidade dentro da área. O Unai Gomes, por algum motivo, inexplicável, que eu também não sei falar como aconteceu, ele marcou um gol. Sim, ele marcou um gol. Sim, ele fez 2 gols seguidos, 2 gols em jogos seguidos. Eu sei que isso é impossível, que ele tem a cota de um gol por ano, ele tem a cota de uma participação em gol por ano, mas hoje, por algum motivo, ele resolveu que ia fazer outro gol e ainda foi importante pro próximo também. Vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Mas, logo depois, aos 16 minutos, o Unai Gomes perde uma chance extremamente clara, onde ele recua a bola para Léo Roman, que é o goleiro do Mallorca, e que é inexplicável o que ele tentou fazer. Basicamente, a chance mais clara que você poderia ter numa partida de futebol no 1 contra 1 foi essa. E ele conseguiu perder. Ele voltou à configuração de fábrica e voltou a ser um bagre. Porque, obviamente, ele não poderia fazer 2 gols em 2 jogos seguidos e passar ileso, né? Ele teria que sim fazer a Unai Gomice dele, que ele tem de errar gol fácil, errar posicionamento, errar bote, errar tudo. Então, já começou desse jeito, ele já perdeu a primeira chance de virada do Atlético na partida, que foi logo aos 16 minutos, quase 17. Aí jogo vai, jogo vem. Aos 37 minutos, vem o primeiro escândalo de José Luis Guzmán Mancilla. Eu venho falar o nome dele várias vezes, que é porque ele aparentemente quer ter fama. Então, vamos dar a fama que ele quer. Basicamente, no contra-ataque deles, vindo do Sergi Darder,
né, que é o principal armador do clube, né, ele era volante, ele era primeiro volante na época que ele começou, agora ele é meia, é um jogador muito, muito bom. Ele fez a jogada, quase toda, faz o cruzamento para dentro da área e Vivian toca com o cotovelo na bola. Sendo que, o que é que acontece? O Yuri estava marcando o Sejidardi e desvia a bola, ou seja, a bola não foi reta e pegou no braço do Vivian, que tentou recolher o braço. Ele claramente tira o braço e a bola toca na ponta do cotovelo dele, mas ele estava a ponto de recolher o braço. Ou seja, é interpretativo, porém ele estava recolhendo o braço para isso. Só que você olhando no replay, na hora eu não percebi, mas depois no replay, quando mostrou, deu pra ver claramente que o Yuri desvia muito a bola. Não foi pouco, desviou muito. Se ele quisesse, né, o Dardi quisesse tocar pro Muriqi, que tava no meio da área, se eu não me engano era ele teria tocado atrás do Vivian, que ele até errou o posicionamento. Ele foi muito pra pequena área e deixou o Muriqi sozinho. E o Yuri tocou com a ponta do pé e mudou completamente a trajetória da bola, batendo assim no braço do Vivian. Estava muito perto, não dava tempo dele tirar. Além de que ele estava no ar, que é mais difícil de mexer o braço. E tem até aqui, ó, eu tô com ele escrito aqui, ó. Mão procedente de um desvio de um companheiro de equipe não é de se assinalar pênalti. E foi exatamente o que aconteceu. Porém, José Luiz Guzmán Mancidia preferiu não aceitar essa regra, simplesmente ignorou o fato dela ser uma regra e não uma sugestão e marcou o pênalti. No pênalti, aos 42 minutos, o Simon pega, faz uma boa defesa no pênalti do Muriqi, mas que consegue pegar o rebote e faz o 2-1. Porém, aos 44, o Atlético volta a ter um ataque e nela, Nico toca para o Nai Gomes lá na ponta. Ele consegue fazer uma espécie de pivô ali na ponta e prepara o passe para Nico, que chega na forquilha da grande área, mais ou menos ali, mais pro meio um pouquinho, e dá uma chapada perfeita no ângulo. Não tem como o goleiro pegar. Não tem como, então 2-2 e intervalo de jogo. Bem, no segundo tempo teve o lance da segunda expulsão aos 62 minutos, onde basicamente o Muriqi, que é muito mais alto que o Yuri, conseguiu perder de cabeça para ele e por isso ele tentou se segurar no Yuri. Ele claramente coloca o braço no ombro do Yuri e faz o pulo, interferindo assim o pulo dele. E, obviamente, se você sabe o mínimo possível de aerodinâmica, de física corporal, você sabe que o jogador, quando está no ar e sofre qualquer tipo de interferência, a primeira coisa que acontece biologicamente é você abrir o braço. É você mexer o braço para uma nova forma, né? Para que você não caia de qualquer jeito e acabe se lascando muito. Porém, mais uma vez, o que eu acho que, né, o nosso José Luiz Guzmán Mancidia provavelmente não se formou em educação física para saber essas coisas, porque quando você se forma nisso e tem um curso de árbitro, você sabe o que é para fazer nesse tipo de caso, porque você sabe da física corporal básica, coisa que aparentemente ele não sabe. Fez o seguinte: Yuri, basicamente, né, enquanto ele estava caindo de costas para a bola, Muriqi desvia de cabeça, a bola resvala na mão do Yuri, não muda de trajetória, não faz nada, ela já ia pro chão, ela desvia na mão do Yuri, ela cai, ninguém reclama, ninguém nem ousou reclamar de alguma coisa, seguiu o jogo. Porém, aos 66 minutos, o VAR do nada, do absoluto nada, chama e marca e chama o árbitro para a cabine e ele marca o pênalti. Coisa que aconteceu do mesmo jeito do primeiro pênalti, que o Mancilha não tinha marcado. Foi o VAR que chamou e ele mudou 100% a interpretação dele.
Ou seja, ele, além disso, né, de ser ruim, ele é mente fraca. Vou dar uma segurada um pouquinho aqui, né? Porque eu tava começando a suar muito de raiva, velho. Mas vou tentar ficar mais calma. Enfim, esse infeliz, esse cafajeste, acabou marcando um pênalti completamente inacreditável, inadmissível para um árbitro de liga profissional grande, que a La Liga é só atrás da Premier League. Enfim, vamos colocar a cabeça no lugar, né? O Atlético foi extremamente prejudicado e dessa vez o Muriqi não perdeu o pênalti 3-2. Hat-trick dele, um jogador que eu acho bem decente para um time de meio de tabela, realmente ele é. Mas que, né, a torcida da Lazio odeia ele com muitas e muitas forças, né? Mas enfim. Seguindo, quando a bola estava sendo colocada no meio de campo para retornar, o Gorka fez um comentário para o Yuri e que ele nem estava perto do árbitro. É de se colocar esse ponto. Ele não estava nem perto do árbitro. Mas ele, por algum motivo, né, estrelinha do jeito que ele é, querendo se aparecer, deu o segundo cartão amarelo para o Gorka. Porque ele falou igual a como foi contra o Elche, se referindo à falta que ele deu numa partida contra o Elche que foi muito parecida e que não foi absolutamente nada também. Esse jogo também foi uma nojeira, inclusive, para mostrar que não é só um jogo ou outro que acontece esse tipo de coisa. Vários e vários jogos têm diversos problemas de arbitragem, inclusive esse do Elche foi mais um. Que ele acabou indo pro VAR, né, para tirar a expulsão do Vivian, que ele deu uma bola de mão dessa, como ele era o último homem, ele deu o cartão vermelho, se eu não me engano, e teve que ir pro VAR pra ele ver claramente que não foi nada e tirar o cartão vermelho dele e dar um amarelo. Se minha memória não me falha, se eu não me engano é isso. Enfim, não contente com isso, do absoluto nada, ele tira esse cartão amarelo para o Gorka, dizendo que, colocando inclusive, deixa eu pegar aqui a nota que ele colocou sobre o Gorka. Eu tô com a nota aqui, ele colocou: Gorka Guruzeta Rodrigues, o camisa 11 do Atlético, no minuto 70, foi amonestado, né? Foi indeferido pelo seguinte motivo: fazer observações de ordem técnico e desconformidade com uma das minhas decisões, se dirigindo a mim a pouquíssimos metros da minha pessoa e dando os seguintes términos. Essa é para compensar a jogada do Elche. Detalhe, ele estava virado para o Yuri, que não estava nem na reta do Mansídia, ele não estava na reta. Ele claramente falou com o Yuri, ele virou para o Yuri e falou. O cara se sentiu ofendido, né, bateu no ego dele e acabou tendo esse tipo de coisa, né, a expulsão completamente infantil pelo segundo cartão amarelo. Só que não para por aí, porque é óbvio que ele vai ter que arrumar mais alguma coisa. Ele foi pro banco do Atlético, deu cartão amarelo pro Unai Gomes por reclamar, aí até aí ok, realmente foi. Porém, ele dá cartão vermelho pro Lecoué por algum motivo. E ele colocou aqui: por protestar de maneira enérgica, braços em alto e viva voz, saindo do banco para contestar uma ação minha, foi o que disse o quarto árbitro. Ou seja, o Lecoué foi por protestar em voz alta. Para você ser expulso, você precisa falar um palavrão muito forte. Você precisa falar coisas indesejadas para qualquer pessoa para ser expulso, né? Assim como foi o Paredes na última partida, por exemplo. Mas que, pegando as imagens do jogo também, você vê que ele não estava nem virado para o árbitro. Ele foi olhar a galera do Mallorca que tinha ido em direção ao banco do Atlético para fazer uma sacanagem. Eles foram lá para tirar uma onda. Então o Lecoué foi reclamar lá
ele não reclamou do árbitro, ele não reclamou da decisão do árbitro nessa hora. Deu claramente um erro de interpretação gravíssimo e ele deu cartão vermelho para o Lecuê por conta disso. Claro, pra gente não vai ser uma coisa tão difícil assim, porque convenhamos que o Lecuê é um dos piores jogadores do time. Sempre que tá em campo, ele falha. Então vai acabar que, mesmo sendo uma expulsão, não é tão ruim assim. Só que do mesmo jeito, ele é um cara líder, ele é um cara que tem esse tipo de comportamento mais comedido, ele não é tão de explodir, né? Porém, na única vez que ele vai cobrar alguma coisa, que era dos jogadores do Mallorca e da comissão técnica, aparentemente, indo em direção ao banco do Atlético para provavelmente tirar uma onda, ele se levanta para ir protestar contra isso e o árbitro, né, com o síndrome de protagonismo dele, de novo, ele simplesmente dá cartão vermelho por protestar com mãos para o alto e gritos em alta e viva voz. Parabéns, José Luiz Guzmán Mancilla. Parabéns, você tá tendo todo tipo de mídia que você queria. Não era isso que você queria? Parabéns, estou aqui falando seu nome completo mais uma vez, para a galera ter ciência do seu nome e não esquecer nunca mais. Tá certo? José Luiz Guzmán Mancilla. Aproveitando que a gente está falando de arbitragem, vamos lembrar da partida contra o Real Betis lá em La Carturra. Né, nessa temporada, onde vencemos por 2-1 fora de casa, onde o Padilha estava no banco, né, para o Unai Simón, como já é normal, né, partida de liga. O mexicano, basicamente, a bola saiu, ele foi pegar a bola e jogar para dentro do campo de novo, para continuar a partida, e o juiz, por algum motivo, né, talvez porque já eram 99 minutos, né, e o Atlético já estava vencendo, ele interpretou como se ele estivesse querendo retardar o reinício da partida ou alguma coisa do tipo, né? Ou seja, ele fez o trabalho que um gandula faz, só que ele é jogador, então ele não pode. E ele tomou cartão vermelho e pegou 3 partidas de suspensão. Até tá aqui, ó. Na súmula, estou com a súmula aberta. No minuto 90+9, o jogador 27, Padilha Pérez, Alex Padilha, foi expulso pelo seguinte motivo: por introduzir uma bola desde o banco ao terreno de jogo com a intenção de retraçar, né, de retardar a bola colocada em jogo da equipe adversária. Porque realmente você jogar uma bola quando está sem bolas no campo, você jogar uma bola para dentro do campo, você é expulso, né? Porque, enfim. Ao mesmo tempo, aconteceu outro tipo de coisa com o Joel Roca, né, do Girona. Está aqui aberto, ó. No minuto 69, o jogador número 3, Joel Roca Casals, foi punido pelo seguinte motivo: estando com o jogo acontecendo, né, enquanto estava tendo exercícios de aquecimento para entrar no jogo, ele jogou uma bola para dentro do campo. Ou seja, a mesma coisa, só que o jogo estava rolando e ele estava na área de exercícios ali, né, para você entrar em jogo. E adivinha o que é que ele recebeu? Cartão amarelo. O Padilha pegou 3 jogos de suspensão, 3 jogos de suspensão pela exata mesma coisa que o jogador do Girona fez, e o dele ainda estava com o jogo acontecendo, e o do Girona foi por um cartão amarelo. Nem expulsou nem nada. Ele simplesmente foi punido com um cartão amarelo, enquanto o Padilha fez a mesma coisa e pegou 3 jogos de expulsão. Nessa mesma partida, Ernesto Valverde foi expulso por reclamar. E o normal por reclamar é ser expulso por uma partida, né? Assim como é normal. O Paredes pegou 2 nessa vez. Só que quantos jogos o Valverde pegou? Simplesmente 4 partidas. A gente ficou com Aspiazo por 4 rodadas de La Liga, porque o único treinador de La Liga nos últimos anos a pegar
4 jogos de suspensão foi o Valverde por reclamar desse tipo de conduta infantil do árbitro, de querer ser o maioral em tudo e dane-se qualquer coisa. Ele reclamou e ele pegou 4 partidas de suspensão, o que é inviável. Isso aí é inadmissível. De novo falando esse tipo de coisa, como você dá 4 partidas de suspensão para um treinador, sendo que ninguém... Já tivemos... Bicho, teve coisa que Simeone falou que ele foi expulso, se eu não me engano, na temporada retrasada, que foi pesadíssimo. E ele pegou 2 jogos. O Valverde reclamou por ele ter dado o cartão para o Padilha e recebeu 4, além do jogo do Betis. Então, cara, onde é que a gente vai parar, cara? Onde é que a gente vai parar? Olha o que é que tá acontecendo nesse tipo de jogo, cara. É inadmissível, de novo falando isso. Esse jogo de hoje, né, eu não vou falar mais sobre o resto do jogo porque nem vale a pena, né? A gente teve algumas chances, né? O Nico teve algumas chances, o Iñaki também, mas enfim. Vamos para o que realmente importou nessa partida, que foi a questão dos roubos, né, que a gente recebeu. Agora vamos pro outro lado da moeda. Um time que venceu não deve reclamar, né? Tipo, venceu a partida. Realmente, eles vão dizer, 3 pontos, não sei o quê. Não. Pelo contrário, eles admitiram, né, que a arbitragem beneficiou eles. Eles estavam com vergonha depois do jogo. O técnico Rago Barrassati, né, que é o técnico do Mallorca hoje, ele deu entrevista dizendo que realmente foi beneficiado pela arbitragem. Então, para o próprio clube que foi beneficiado falar isso, né, e não foi só ele. Detalhe que o Serri Darder, né, o melhor jogador, né, o camisa 10 do time, também deu entrevista, se eu não me engano, da DAZN, dizendo que realmente a partida foi beneficiada para o Mallorca e que não é bom vencer assim. E o principal personagem do jogo, né, como jogador, Muriqi, ele mesmo falou: eu não marcaria pênalti se a trajetória não mudasse muito, né? Então, nem ele concordou com a marcação do pênalti, ele fez porque ele é profissional e acontece esse tipo de coisa, então ele tá defendendo a Mallorca e ele fez isso porque ele quer o melhor pro time dele. Ok, normal. O Arrasate, né, o técnico, falou: o árbitro nos prejudicou na semana passada e hoje ele nos beneficiou. Ou seja, até o Mallorca reconhece que foram favorecidos pela arbitragem péssima de José Luís Guzmán Mancidia, que, mais uma vez eu torno a falar, é inviável, tem que ser banido do futebol por algum tempo, tem que ser congelado, tem que fazer qualquer outra coisa. Porque, além desse fato, eu acabei de lembrar de outra coisa. Sim, o Atlético e o Mallorca tiveram a mesma quantidade de faltas. Foram 10 de cada lado. Adivinhem quantos cartões amarelos o Mallorca recebeu? Um cartão amarelo. E quantos o Atlético recebeu? O Atlético recebeu 8. 8 cartões amarelos. E o Mallorca recebeu um cartão amarelo. Com 10 faltas de cada lado. E não é que o Atlético estava entrando de sola em todos os lances, não. Eram faltas normais que ele dava de cartão a rodo. Além de alguns lances em que ele preferia dar falta, né, ao invés de dar o contra-ataque, por exemplo, né, que a gente estava indo para contra-ataque, ele dava uma falta lá atrás, ou então uma falta que ele deu o cartão para o jogador do Atlético e para o jogador do Mallorca, ele só conversou. Então, daí você já vê a incoerência do ser humano, né? Mas enfim, eu tô muito estressado. Eu me contive bastante até. Não gosto de explodir. Hoje realmente foi muito difícil, muito difícil. Não vou nem falar do resto do jogo, nem de quem entrou, nem de quem saiu, de quem foi mal tal. Porque tá osso, tá osso, tá osso. Eu tô suando aqui. Eu tô muito suado além do calor, né? Muita raiva também do que aconteceu. Tô relembrando disso aí, porque hoje eu fiquei com dor de cabeça, né? De tanta raiva. Mas acontece.
Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Eu não gostei nem um pouco, pra ser bem sincero. Mas, enfim, é um teste que eu tô fazendo, como eu já falei. Espero que vocês fiquem bem, né? Que a gente supere essa desgraça que é a arbitragem de La Liga, que tudo melhore pra todo mundo, né? Porque hoje foi comigo, amanhã pode ser com você que torce para outro time. Mas enfim, fiquem bem, se cuidem, bebam água e eu acho que é isso. Até o próximo programa.